Olá pessoal, tudo bem meninos e meninas da 2011, 2012? Estamos chegando aí no módulo 7, livro 2, né, do PH e do nosso colégio Desafio. Vamos começar aqui pela página 328, beleza? 328, número 1. O módulo 7 ele veio trazendo geografia agrária do Brasil, né, aspectos do espaço rural brasileiro. E aí nessa questão ele vai falar justamente sobre a concentração de terras que a gente viu na aula anterior, tá? Analise a figura e o texto a seguir. O pai leva o filho até o alto, né, de um morro, assim, de uma elevação, até onde a vista alcança. Nada disso é seu, meu filho. Então, eles estão ali, o pai está trabalhando ali, né? Tá com uma ferramenta na mão, mas ele está dizendo pro filho que apesar deles estarem ali, ele trabalhar ali e a vida deles está ali, nada daquilo é deles, tá? Então ele está falando, claro, de uma pessoa, né? De um trabalhador que não tem terra, que ele trabalha para outras pessoas, mas não tem a sua própria terra. E aí diz assim: a estrutura fundiária do Brasil continua a mesma do período colonial. A afirmação de Gilmar Mauro, dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, não é mera retórica. Está calcada em estudos que comprovam que pouco se avançou em termos de distribuição da terra desde os tempos da coroa portuguesa. O coeficiente de Gini, índice utilizado em pesquisas científicas para medir o grau de desigualdade social, revela que a concentração de terra no país até aumentou, se os dados analisados forem os do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, se a gente pegar os dados do IBGE, a concentração de terras é ainda maior hoje em dia. Tá? Então, a gente vem para cá, ó, com base nas informações acima nos seus conhecimentos sobre a estrutura fundiária brasileira, assinale a alternativa correta. Então a gente vai para a letra A. Constitui uma questão primordial para a sociedade brasileira que, no entanto, não avança no que diz respeito à aplicação efetiva de uma ampla reforma agrária. Tá? Essa primeira opção é o gabarito e está toda correta. Né? Não houve avanços no sentido da reforma agrária. Vamos ver o que tem de errado nas outras. Letra B. Tal como vem ocorrendo nas últimas décadas, tem promovido a inclusão social dos trabalhadores rurais e sua absorção pelo mercado de trabalho. Justamente o contrário, né? Ele está dizendo exatamente que não há inclusão social, né? Se o trabalhador está ali dizendo que nada daquilo é dele, não há inclusão. Letra C. Tem contribuído para aumentar a capacidade produtiva das pequenas propriedades rurais, garantindo assim as condições de subsistência para a agricultura familiar. Então, se ele está falando que há um problema de distribuição de terra, né, não está aumentando a capacidade produtiva das pequenas propriedades. Né? Se está aumentando alguma coisa, é das grandes propriedades e não das pequenas. Então, vamos agora para a letra D, lá em cima. Contribui para acentuar a degradação ambiental, até aí tá tranquilo, provocada pelas monoculturas de exportação realizadas em geral. Bom, galera, até aí tá certinho, tá? A estrutura fundiária, a concentração fundiária brasileira acentua de fato a degradação ambiental provocada pelas monoculturas de exportação, que é aquela monocultura, né, aquela área enorme usada só para um tipo de produto, né, um tipo de produção e voltado para exportação, como a soja, o milho e outros. Né, realizadas em geral nas pequenas e médias propriedades. Aí não, né? Se a gente está falando de exportação, você está falando com certeza de propriedades grandes, né? Porque é para ter capacidade produtiva a ponto de exportar a sua produção. Beleza? Letra E. A legislação agrária proibiu a compra de terras por empresas estrangeiras. Não tem nada disso no Brasil, tá? Se uma empresa estrangeira quiser chegar aqui e comprar terras, não há problema nenhum. De modo que as áreas agrícolas ociosas passaram a ser ocupadas pelos trabalhadores rurais, democratizando o acesso à terra. Quem dera, né, galera? Então, se a gente tivesse todas as terras pouco produtivas ou sem produtividade no Brasil e a gente tivesse uma distribuição dessas terras,
é o que todo mundo gostaria. Espero que para vocês não esteja muito barulhento aí, que o pessoal aqui, os vizinhos hoje, estão animados. Todo mundo acho que resolveu consertar carro, não sei, tá uma barulheira de motor de carro, mas vamos lá. Vamos seguir então, pessoal, e vamos fazer logo a número 2, tá legal? Vamos fazer 3 questões, como sempre, como de costume. Uma barulheira, ó. Vamos lá, número 2, uma questão da Unicamp, muito boa, de São Paulo, tá? Da Unicamp, de Campinas, né? A produção de grãos no Brasil na safra 2009-2010 será recorde, 147 milhões de toneladas, superando em 8,8% o volume produzido na safra anterior, 2008-2009. A área plantada na safra 2009-2010 é de 47 milhões de hectares, que significa 0,7% menor que a cultivada na safra 2008-2009. Bom, gente, se o cara conseguiu aumentar em 8% a produção dele, e quando você vai olhar a área, ele não expandiu, ele tá com a mesma área e, na verdade, um pouquinho menor, ele chegou a diminuir a área que ele está usando, então significa que ele investiu muito em melhoria da sua produtividade, tá? A gente já parte dessa conclusão e, na verdade, a questão até fala isso pra gente. Ela quer saber o que ele fez para aumentar a produtividade, o que ele pode ter feito, né? O aumento de produção de grãos em área menor indica um aumento da produtividade, né? Essa conclusão que a gente chegou. Em função dos seguintes fatores, que fatores fazem a produtividade aumentar no campo? Essa aqui é a pergunta. Letra A, uso de sementes geneticamente modificadas. Até aí, beleza. Baixa utilização de insumos agrícolas e de maquinário. Não, peraí. Baixa utilização de insumos agrícolas e de maquinário? Não, né? Quanto mais usa a máquina, quanto mais insumos agrícolas, maior a produtividade. Então, a tendência é que esse cara que teve uma produtividade elevada, ele tenha usado. Mão de obra predominantemente assalariada, até poderia ser, e uso intensivo do solo também poderia ser, tá? Mas esse meio aí ficou ruim. Letra B de bola, uso de sementes de melhor qualidade, ok. Maior utilização de insumos agrícolas e de maquinário, ok. Mão de obra predominantemente assalariada, ok. E uso intensivo do solo, ok. Tudo certinho, tá? Então, letra B é o gabarito. Letra C, uso de sementes de melhor qualidade, poderia ser. Maior utilização de insumos agrícolas e de maquinário, poderia ser. Mão de obra predominantemente familiar, não, tá? Familiar não, porque você está falando de uma empresa, você está falando de uma grande empresa que exporta, né, que manda a sua produção lá para fora, né, que produz milhões em milhões de hectares, né? Se utiliza de milhões de hectares, é uma área imensa. Então a gente está falando de grandes empresas, tá? Letra D, uso de sementes geneticamente modificadas, maior utilização. Ah, essa já foi, né? Já foi, eu me confundi aqui, a letra C, agora a letra D. Uso de sementes, assim, uso extensivo do solo seria o cara pegar uma área enorme e produzir uma quantidade que fosse inferior à capacidade daquela área, tá? Então você tem uma área lá, você tem um campo de futebol, você poderia produzir 1 tonelada, você produz só meia tonelada. Isso seria usar extensivamente, ou seja, usar uma área muito grande com relação à sua produção. O uso intensivo do solo é você conseguir extrair do solo, cada centímetro do solo, você conseguir extrair o que ele pode te dar, tá? Então a letra C tá errada nesse sentido também. Letra D, uso de semente geneticamente modificada, tudo igual, né? De cima, uso de sementes geneticamente modificadas, o de cima só falava em melhor qualidade, mas é o mesmo sentido. Maior utilização de insumos agrícolas e de maquinário, mão de obra predominantemente familiar, de novo, mesmo erro, e o uso intensivo do solo estaria errado, estaria certo. Então só mão de obra familiar é que está errado, tá? Letra E, seleção de sementes, corretores de solo, rotação de culturas não, tá fora, tá? Mão de obra qualificada
e temporária, e o uso extensivo do solo também está fora. Então, rotação de culturas seria aquela produção mais simples, um pouco menor, que vai variando a sua produção pelo terreno. Então, o cara passa um ano utilizando essa parte para arroz, no outro ano ele usa aquela parte para soja, e ele vai fazendo um rodízio na sua produção pelo seu terreno. Agora, galera, para finalizar, a gente está chegando aí na número 7 da página 332, tá? Número 7, que diz lá: a modernização da agricultura brasileira iniciou-se na década de 50 e intensificou-se na década seguinte com a implantação do setor industrial voltado para a produção de equipamentos e insumos para a agricultura. Vários fatores contribuíram para a modernização agrícola brasileira, que também provocou uma série de consequências, como... Aí ele vai falar de consequências da modernização, tá? Fatores que contribuíram para a modernização, que também trouxe outras consequências além da modernização. Então, começando aí pela letra A, substituição dos trabalhadores rurais pelo uso intensivo de equipamentos e técnicas revolucionárias na produção que tornaram o produtor independente dos fatores ambientais e dependente da indústria agrícola. Gente, independente de fatores ambientais, a agricultura nunca vai ser. E é justamente por isso que não é muito seguro países dependerem demais da sua agricultura, tá? Justamente pelo perigo de fatores ambientais influenciarem nela. Letra B. A ampliação dos impactos ambientais, sobretudo causados pelo uso de produtos tóxicos sem os cuidados necessários, embora a utilização de agrotóxicos tenha possibilitado o aumento da produção de alimentos, destinados principalmente ao abastecimento interno. O uso de agrotóxicos é muito voltado para produção que vai ser exportada, tá? E não tanto para produção interna de alimentos. Vamos lá, letra C, então, a necessidade de contratação da mão de obra cada vez mais qualificada. Isso já não é tão verdade, tá? É necessário mão de obra qualificada, mas não é um fator que seja relevante nesse sentido, que reduziu drasticamente o lucro dos produtores rurais. Pelo contrário, né? Quando você aplica mão de obra qualificada, apesar dela ser mais cara, essa mão de obra traz muito conhecimento, né? Um técnico, por exemplo, um agrônomo, né? Alguém que fez um curso técnico de agronomia, alguma coisa do tipo. Pois os salários pagos a esses novos trabalhadores eram bem superiores aos salários pagos aos trabalhadores não qualificados que foram dispensados. Porém, esses trabalhadores eram inúmeros, né? E você troca 20, 30 trabalhadores por um cara um pouco mais qualificado. Então, isso não causou um grande prejuízo, pelo contrário, foi um dos fatores que fez com que a produção melhorasse e esses caras ganhassem mais dinheiro, né? Os produtores, realmente os proprietários. Letra D, a grande concentração de terras nas mãos de poucos produtores, o que tem gerado imensos conflitos no campo, buscando a reforma agrária como uma forma de democratizar o acesso à terra. A letra D de dado é o gabarito, tá? Então ele está falando aí que a concentração de terras intensificou a disputa pela terras e a necessidade de reforma agrária. Letra E, mudanças nos hábitos alimentares como um resultado da ampliação do consumo de alimentos livres de agrotóxicos. No país a gente sabe que não, né? A gente sabe que apesar de muita gente procurar alimentos sem agrotóxico, isso não é ainda a realidade do país, tá legal? Então a gente fica por aqui e na próxima aula a gente faz mais alguns exercícios, tá legal? Um abraço e até a próxima.